Um abraço, seja bem-vindo. CFA, seu canal de comunicação. Aqui nós conversamos sobre política, aqui nós conversamos sobre você. Olha, tá vendo aí embaixo? Inscreva-se, clica aí, se inscreva no canal, venha fazer parte desse universo. Clica no sininho também. Toda vez que eu incluir um novo vídeo, você vai ficar sabendo de novidades. Olá, tudo bem? CFA, seu canal de comunicação. Hoje, antes de começar a nossa entrevista da semana, na última sexta-feira nós completamos um ano do primeiro diagnosticado com Covid no território brasileiro. Após um ano, nós temos mais de 10 milhões de pessoas infectadas oficialmente, porque nós temos um grande número de brasileiros e brasileiras que contraíram esse vírus, mas que não realizaram exames e fizeram tratamentos em suas casas. Nós temos mais de 9 milhões e 300 mil pessoas que conseguiram se recuperar, mas temos o que é a estatística epidemiológica que a Covid demonstra, em torno de 1 a 1,5% das pessoas infectadas ou foram a óbitos ou ainda estão passando por muita dificuldade. Nós temos no Brasil mais de 250 mil pessoas perderam a vida, né? E aí eu gostaria que, antes de começar, de trazer alguns dados aqui da nossa cidade, do nosso estado. Nós temos em Roraima 81.776 pessoas confirmadas com Covid, né? E nós vamos ter Boa Vista com o maior número de casos. Boa Vista representa algo em torno de 80% do número dos casos confirmados. E aí vamos ter Rorainópolis como o segundo maior município com o número de casos. Agora, se a gente vai fazer a proporcionalidade do número de casos pela população, o município de Uiramutã é o município que apresenta o maior risco de infecção, tendo em vista que no Uiramutã nós temos menos de 8 mil pessoas morando e nós temos mais de 1.000 pessoas com casos confirmados de Covid, Osivan. Então, assim, é uma situação muito delicada que a gente vive. E para iniciar, eu só quero trazer os dados é importante dizer que o maior número de infectados pela Covid são de mulheres. Dos 81 mil casos, nós temos 45 mil casos de infecção em mulheres e 36 mil de infecção em homens. Isso se dá muitas das vezes porque as nossas mulheres elas têm que estar trabalhando, tendo em vista que em Boa Vista 42% dos lares, eles são mantidos exclusivamente por mulheres. Então essas mulheres precisam sair para trabalhar e se expõem mais ao vírus. Com certeza. Para concluir, nós queremos trazer o número de óbitos. Nós temos confirmados até ontem no boletim epidemiológico emitido ontem, sexta-feira, né, o boletim de sexta-feira, 1.100 casos, né, óbitos confirmados pela Covid, e temos 83 óbitos ainda em investigação e 44 óbitos que são de SARGs não especificadas, ou seja, síndrome respiratórias agudas não especificadas. O interessante desse dado é que até o ano passado nós não tínhamos um registro de óbito por influenza, por exemplo, aqui dentro. E de repente nós temos 44 casos, sabemos que o sistema ficou mais sensível para poder identificar, né? E nos dados de sexta-feira, uma informação importante. Desses óbitos que ocorreram, desses 1.100 óbitos, nós temos 1.033 foram de brasileiros, né? O restante são de pessoas de outras nacionalidades, porque muita gente diz, venezuelano não morre. Morre. Nós temos 54 óbitos, né, de venezuelanos. E destes óbitos, 126 óbitos são de indígenas.
né? Grande parte dos óbitos são de pessoas pardas, né? 691 pessoas e brancas 211 pessoas. Quando você faz essa proporcionalidade também, considerando a população branca, o índice de mortalidade também entre essa população branca é muito alta, né? Quando a gente vai fazer a proporcionalidade. E para concluir, eu vou passar os dados de sexta-feira com relação às ocupações. O boletim epidemiológico de sexta-feira, no dia que nós completamos o ano do primeiro caso da Covid, nós temos hoje 90 leitos de adulto disponível. Nós tínhamos 72 leitos ocupados, ou seja, 80% dos leitos de UTI para adultos, aqui atrás, aqui no HGR, estavam ocupados. E dos leitos semi-intensivos para adultos, dos 10, nós tínhamos 7 ocupados. E dos leitos clínicos, dos 169 leitos clínicos do HGR, nós tínhamos 164 ocupados. Então os dados são extremamente preocupantes. E hoje, para a nossa conversa, eu trago aqui uma figura maravilhosa que desenvolve suas atividades no que se denominou chamar de linha de frente, né? Rosivan Nunes Guimarães. Rosivan, quando nós começamos a nossa entrevista, uma pergunta ela é igual para todo mundo, porque quem está aí do outro lado tem o direito de saber. Quem é Rosivan Nunes Guimarães? Primeiro eu gostaria de agradecer o espaço, para mim é um prazer estar aqui com você, mestre Fábio, falando de uma situação que é bastante delicada e importante para a nossa população. O que é mais importante de tudo é a população ser informada e esclarecida de todo o estado de coisas que nós estamos vivendo hoje, né? Eu sou, mestre Fábio, um servidor público, né? Hoje concursado como técnico de enfermagem, desde o ano de 2013, sou professor também seletivado, também desde o mesmo período. Fui desde muito cedo, mais precisamente aí com os 18 anos de idade, hoje eu tenho 33, eu comecei minha vida laboral, né? Eu comecei inclusive como agricultor, no sul do estado, em São João da Baliza, né? Com meu pai, com a minha família, numa chácarazinha, lá em São João da Baliza. E lá em São João da Baliza também, depois de ter passado por vários cargos da prefeitura, fui inclusive gestor municipal da saúde lá, passei em primeiro lugar no concurso para técnico de enfermagem também em São João da Baliza. Me desliguei de São João da Baliza no ano de 2013, quando vim para cá, para Boa Vista, né? Vim com a minha família e vim tentar viver aqui na capital, porque no interior a vida era muito difícil, muito penosa. E também vim estudar, vim melhorar minhas condições de vida, né? E desde lá estou aqui, né? Faço parte aí de uma comissão de servidores da saúde que busca a melhoria, que busca principalmente condições de trabalho aceitáveis e também busca melhorias no tratamento de saúde das pessoas que mais precisam. Essa pessoa sou eu, um indignado com a situação política, que busca, a maioria das vezes, desalienar as pessoas e busca não ser um alienado e não coadunar com esse sistema que maltrata e judia das pessoas que mais precisam. Qual vicinal lá era? Você tinha vicinal ou morava ali Lá tem bastante vicinais, sim. Eu morava na sede. Na sede? Na sede da cidade, numa chácarazinha atrás da quadra esportiva da cidade. Ah, tá, uma área que tem de chácara assim que exato, fica... Tá, sei onde é que fica. Rosivan, eu quero, pra gente iniciar esse nosso bate-papo, conversando sobre as realidades que nós enfrentamos, como eu demonstrei aqui no início, nós vivemos um momento de muita dor, de muito sofrimento para a população brasileira, para as famílias brasileiras devido à pandemia, né? Mas eu quero te escutar, né, como tem sido para vocês, profissionais de saúde, né, constantemente estarem lidando com essa realidade da perda, né? Sexta-feira vocês tiveram na área de enfermagem uma perda significativa, né? Sexta não, sábado, se eu não me engano. Vocês tiveram uma perda significativa. Como é que vocês estão enfrentando essa situação, né?
E como é que se encontra a saúde mental desses trabalhadores da saúde? Mestre Fábio, é triste, sabe? A gente tem sofrido bastante, tem sido muito difícil lidar com as perdas, porque as perdas passaram a fazer parte do rol de pessoas que está ali do nosso lado, ajudando a salvar vidas. E é muito triste, é pesado para o servidor ver um colega se deteriorando e sucumbido a esse vírus, né? Esse vírus que, enfim, está assolando a nossa sociedade. Tem sido muito difícil desde o início, desde abril, né, do ano passado, quando a gente começou a ter as demandas espontâneas por conta do vírus, e a gente recebeu bastante, mas foi muito mesmo profissionais, né, que estão aí na linha de frente do combate a esse vírus, e muitos deles sucumbiram. A gente sofre constantemente, né? Sofre porque a pressão é muito grande, a carga de trabalho ela aumentou em mais de 100%, essa é a realidade que a gente vive hoje. A gente vive tendo que improvisar sempre, constantemente, porque faltava desde o início material, condições adequadas, organização, investimentos, déficit profissional, e a gente não podia parar, a gente não podia descansar. Além disso, o estresse emocional por conta dos colegas que a gente vê acometido pelo vírus. Eu mesmo fui acometido já 2 vezes pelo vírus. Na primeira vez eu tive falta de ar, eu inaugurei a UTI 2. Naquele momento a demanda estava começando a crescer ainda, foi no início, em maio ainda do ano passado. E até a gente chegar nesses últimos momentos com falta de ponto de oxigênio para todo mundo que precisa, tendo que estar correndo com uma bala de oxigênio de um lado para o outro, tendo que fazer revezamento entre os pacientes. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Exatamente, de gente que está saturando, que está com a saturação muito baixa, entendeu? 80% ou então 70%, paciente crítico, nível de intubação, estando no pronto atendimento por falta de leito na UTI, de leito de retaguarda, né? Então, inclusive colegas, agora recentemente nós temos colegas com pulmão comprometido em 50% e por falta de leitos eles têm que ficar tentando tratamento em casa, né? Improvisando um tratamento, na verdade, em casa, tendo que alugar bala de oxigênio, tendo que comprar suas medicações, enfim, sem a cobertura dos colegas de trabalho para ajudar a restaurar a vida daquele que está ajudando a restabelecer um monte de gente, um monte de saúde aí das pessoas. Essa é a nossa realidade hoje, mestre. É muito difícil, é triste, é lamentável, e entre essas coisas a gente vai, no transcorrer da entrevista, abordando coisas específicas que têm afetado ainda mais nossa saúde emocional, mental. Zivan, é uma coisa que é importante, assim, eu queria saber, é importante a gente poder falar, o que é que passa um paciente com Covid que entra no hospital? O paciente, ele sofre já com a estrutura, que é precária, sempre foi, né? E essa estrutura, ela não estava preparada para receber uma demanda enorme como essa que nós estamos tendo nos últimos dias. Então você tem um hospital hoje superlotado, mais do que era antigamente, né? Porque a forma de transmissibilidade desse vírus, ela se dá de forma muito fácil, né? Se dá no contato, por aerosol, ou seja, no ar ele é transmitido, e no contato com as vias aéreas, até mesmo com os olhos, tá? Ele pode permanecer na superfície, dos espaços. Ele já foi identificado através de estudos que ele sobrevive ali. As pessoas vêm, passam a mão e já vão se contaminando. Leva a mão nas mucosas e ali já se contamina. E depois de 5 a 7 dias, o vírus incubado ali se manifesta. E dependendo da situação desse paciente, se ele tiver alguma comorbidade, se ele for obeso, tiver alguma doença de base, o vírus ele pode se apresentar na sua forma mais grave. Haja visto, a gente não tinha ainda nenhuma forma nenhuma medicação que prevenisse, e nem a vacina, que é muito importante nesse caso. A vacina surgiu recentemente, e a nossa cobertura ainda é pífio, né? É nossa esperança, mas a cobertura ainda não chegou, por falta de organização do governo federal. Essa é a nossa triste realidade. Esse paciente chega com falta de... lota
os hospitais não têm oxigênio para todo mundo, não tem bala de oxigênio, pontos de oxigênio para todo mundo. Essa é uma realidade. Esse paciente chega com problema, déficit respiratório, ele precisa de oxigênio. Aí tem os outros sintomas, dor no corpo, febre, porque ele começa a infeccionar no seu pulmão ali, e ele precisa entrar com as medicações paliativas. E aí é um outro problema, é um outro drama que a gente vive, que é às vezes a falta da medicação adequada, e os médicos ali vão improvisando, e a equipe de enfermagem também, para poder lidar com essa situação. Outra questão, né? Esse paciente, de toda forma, ele vai ter problema, porque nós não temos um contingente de profissionais suficiente para atendê-los. Porque ele precisa de um cuidado específico, né? Muito sério, assim, porque veja bem, quem chega no pronto atendimento dificilmente tem aqueles mesmos cuidados de terapia intensiva, que é verificar a troca de oxigênio que esse cidadão precisa ver, como é que está a oxigenação dele, precisa passar por exames radiológicos para ver como é que está a situação do pulmão, precisa acompanhar o destro, porque que é a glicemia dele, porque essas condições elas alteram com o vírus sistema, né? No sistema dele, elas alteram a pressão arterial, e nós não temos monitoração adequada para esse paciente no pronto atendimento. Então ele vive um drama muito sério, com a organização que deixa a desejar, com falta de material que deixa a desejar, com contingente profissional que também é muito pouco. E esses profissionais, eles, enfim, têm que superar essas adversidades para poder atender essa população. Deve ser muito difícil para vocês serem formados para salvar vidas e se ver diante de uma situação dessa, com uma falta de organização, uma infraestrutura ineficiente, vendo vidas serem ceivadas. Mas eu quero escutar, você falou de medicação, eu quero escutar você sobre um assunto que eu fiquei impressionado, né? O atual secretário de Saúde, em uma entrevista recente com minha amiga Ana Lucila, ele falou que enfermeiros e técnicos de enfermagem, eu não vou citar o leito que ele fala em respeito às pessoas que ali trabalham, mas ele citou inclusive o leito de UTI, estavam desviando medicação. A falta de medicamento no HGR é culpa de desvio de medicação pelos profissionais de saúde? Fábio, infelizmente, né, o secretário nessa entrevista, na minha concepção, ele foi bastante infeliz. O secretário, ele menciona ao menos 2 crimes, quando ele falou do roubo ou do desvio do fentanil, do desvio da medicação fentanil. Essa medicação, para quem não sabe, ela é usada para sedar o paciente. O paciente sedado, ele recebe melhor ventilação do aparelho que cuida da respiração dele, tá? E essa medicação, na verdade, ela nunca foi suficiente, mesmo em outros momentos. Podem pegar histórias aí, resgatar nos jornais, que essa medicação ela nunca veio de forma suficiente para os pacientes. Tanto é que a gente tem que improvisar com o uso de outras medicações às vezes, com outras sedações, quando na falta de uma usa outra. Às vezes não é o tratamento adequado, aquele que o médico prescreveu, mas o médico ali, ele vai improvisar para poder atender a necessidade do paciente da melhor forma possível. E na minha opinião, na minha concepção, o secretário ele foi bastante infeliz, porque mencionando esses 2 crimes, ele fala ali de peculato, pelo menos, do artigo 312 do CPC e do artigo 180, que também é do CPC, né, que trata de roubo, desvio de medicação, ou por servidor público ou por qualquer uma outra pessoa. Mas ao mesmo passo que ele menciona isso, também na mesma entrevista que ele menciona, diz não querer oferecer denúncia. Não querer oferecer denúncia. Isso é muito sério, é muito grave. É prevaricação, né? Sim, porque ao passo que ele identifica, né? Ao passo que ele identifica que existe um ilícito ocorrendo, isso por si só é gravíssimo. Os erros listados desse comportamento do secretário tem previsão de infração penal também, tá? Eles estão previstos no CPC artigo 312, que é esse crime que você acabou de mencionar, o crime de prevaricação, e também está previsto infração penal na nossa 053, que é a Lei do Servidor Público, seu artigo 137, que eu faço questão de ler,
o artigo 137, que é muito claro. Ele diz o seguinte: a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado a ampla defesa. Então ele também incorreu em infrações penais, no momento que ele identificou e não apurou o caso. Ele precisa apurar, a gente não vai carregar essa pecha, Fábio. É porque ficou uma situação assim, ele dizendo que... E ele cita, porque se ele citasse profissionais, você tem um elenco de profissionais. Nós sabemos que pode ocorrer esses fatos, mas ele citou enfermeiros e técnicos de enfermagem, ou seja, ele categoriza as pessoas que cometem esse crime dentro da HL. E pior, ele identifica um leito de UTI comprometendo todos os enfermeiros e técnicos de enfermagem ali que trabalham naquela UTI, sem se ter investigação alguma. Como é que ele sabe que se ocorreu isso, se efetivamente essa medicação era do lote que foi comprado pela Secretaria de Saúde, como é que ele sabe que foi daquela UTI que faltou? Infelizmente, como eu coloquei, ele foi extremamente infeliz. Eu vou tratar agora, por exemplo, ele incorreu aí em 2 infrações penais, contra a 053 e o artigo 312 do CPC. Além disso, né, é até antiético você sem estabelecer, sem colocar ali um processo administrativo para instaurar, apurar o fato, o caso, está citando nomes, está citando uma categoria inteira, né? Colocando em xeque aqueles que estão restaurando, restabelecendo a vida das pessoas que no mundo inteiro são tidos como heróis. Querer transferir a responsabilidade da falta de insumos, da falta de material, que é uma situação que sempre ocorreu, por falta de organização mesmo do poder público, da Secretaria de Saúde, transferir essa responsabilidade para o servidor. Coitado, o servidor está na ponta. O servidor está na ponta. Eu vou tratar agora da distribuição dessa medicação. Veja bem, hoje essa medicação ela é distribuída na UTI da seguinte forma: existe uma farmácia dentro da UTI. A farmácia foi instalada dentro da UTI justamente para garantir celeridade na utilização dos medicamentos que são necessários para os pacientes, porque a gente antes tinha que transportar, fazendo desvio de função, porque essa não era a nossa função, nós íamos pegar essas medicações. Você trabalha na UTI, tinha que sair da UTI, tinha que sair, ir lá voltar na farmácia, fazer um pedido, muitas vezes o pedido não estava condizente com que não tinha uma especificação do leito, voltava, e isso o paciente esperando. Era terrível. E você em área de sanitização máxima, tendo que circular pelo hospital. Pronto, exatamente. Era uma sucessão de erros e falta de organização tremenda. Então, essa distribuição, ela se dá hoje de forma extremamente controlada. Essa medicação, ela é distribuída de forma calculada pelo farmacêutico dessa farmácia. E essa medicação ela é distribuída numa quantidade que somente dura o tempo que tem de plantão cada equipe. Não é possível você sair com caixas dessas medicações para vender, para negociar ou qualquer coisa que seja. A não ser se esse desvio, né, possa estar em outras etapas desse processo de comercialização do produto, né? Como já foi fruto de muitas investigações sem resultado. E aqui eu quero cobrar o Ministério Público do Estado de Roraima. Temos nos últimos 10 anos um número imenso de situações de compra de nota, porque na realidade era isso, a Secretaria de Saúde pagava a nota, mas não recebia a medicação, e a sociedade roraimense nunca viu o resultado dessas investigações. Vimos prisões, né, que depois foram relaxadas, mas o resultado ninguém nunca viu. Então, mestre Fábio, a gente não vai carregar essa carapuça, não serviu para nós, entendeu? O secretário não vai conseguir com esse intento transferir a responsabilidade dessas mais de 1000 mortes, infelizmente, que nós estamos vivendo hoje para os servidores. Os servidores têm restaurado vidas, os servidores têm sofrido sobrecarga de trabalho, os servidores eles têm sido, na verdade mesmo, guerreiros, porque diante de tanta diversidade, de falta de equipamentos, insumos, ele improvisa para tentar restaurar e restabelecer a vida das pessoas. Nós nos colocamos
nós nos colocamos no lugar daqueles que estão doentes, porque muitos da gente também estão ali conosco, sofrendo, da mesma forma que a população na ponta está passando. Da mesma forma, nesse vírus, para esses casos de Covid, não tem dinheiro, não tem cor, não tem classe, não tem gênero. Então a gente trata de todo mundo de forma igualitária, com urbanidade, principalmente atendendo naquela situação mais crítica, naquela situação que todo mundo mais precisa, da melhor forma possível, tendo que improvisar com falta de materiais ou não, que não é responsabilidade do servidor, repito, é responsabilidade do governo. Eu acho assim, uma outra coisa que está saindo na cidade, que eu combato onde eu vejo, sabe, Rosivan, é tentando transferir para os profissionais de saúde de que as pessoas estão morrendo no processo de intubação. Eu acho que isso é também uma posição de que, se nós tivéssemos um Conselho Estadual de Saúde, se nós tivéssemos uma secretaria que tivesse compromisso, um secretário que tivesse compromisso com os profissionais, já teria ido a público desmentir essa informação que está circulando via WhatsApp, nas rodas de conversas domiciliares, né? Tentando transferir esse processo de óbitos que ocorre para os trabalhadores. Mas eu quero te escutar, Ivan, sobre uma questão. Agora, em dezembro, nós tivemos a aprovação da Lei 1439, né, que é uma proposta apresentada pelo Executivo, pela Secretaria de Saúde, que teve inclusive aprovação do Conselho Estadual de Saúde por algumas entidades, que eu não sei como é que essas entidades aprovaram o que estava exposto ali nessa lei 1439 que foi aprovada. Dia 12 de dezembro ela foi sancionada, né? O que essa lei apresenta? Ela cria um novo padrão de remuneração dos plantões, ela regulamenta o processo da terceirização de serviços, ou seja, estabelece a terceirização como prática efetiva, e também regulariza a terceirização da gestão, que é o repasse da administração dos nossos estabelecimentos de saúde por até 35 anos para organizações sociais. Com uma palavrazinha muito complicada que ninguém percebeu, onde ela permite que essas organizações sociais possam explorar esse estabelecimento de saúde. O que é isso? Possam vender serviço. Então você teria duas portas de entrada. Um que seria serviços vendidos, outro que seria o cidadão do SUS, né? Nós criaríamos duas categorias de acesso. Qual a impressão sua diante dessa lei? Olha, mestre Fábio, a gente entende que essa proposta ela tem o mesmo segmento das propostas e dos planos que vem adotando aí o governo federal. Sob o pretexto de que, assim, flexibilizando as relações laborais, elas atrairiam emprego e desenvolvimento. Por experiência própria, porque sou seletivado há muito tempo, isso nunca acontece, mestre. Nunca. A precarização do trabalho, na verdade, ela só destrói os direitos do trabalhador, ela não garante nada, muito menos emprego. Muito menos emprego. Além de deixar o trabalhador vulnerável, com jornadas de trabalho alta e práticas de salários mais baixos possíveis, que faz um mercado neoliberal. Além, é claro, de deixar o servidor suscetível. Suscetível a quê? Assédio moral, que é uma prática bastante corriqueira em nosso meio, mesmo sendo concursado, a gente percebe isso, né? Por parte, enfim, de todo mundo que assume um poder e tenta, usando desse cargo, querer impor uma situação vexatória aos servidores. E, na minha humilde opinião, isso agrava, sem sombra de dúvida, a situação do trabalhador em saúde. Para nós, né, nós entendemos como o melhor caminho é o concurso público, que traz garantias, que tenha salário digno e principalmente um plano de carreira e salário justo. Para nós, essa terceirização ela representa, na verdade, uma relação extremamente, um vínculo extremamente precário, vai trazer prejuízo para todo mundo. A gente tem experiências, veja bem, recentemente, já na gestão do governo atual,
nós tivemos a paralisação do serviço de limpeza do HGR. Uhum. Esses servidores, eles passam de 4 a 5 meses sem receber. E você não consegue localizar quem é o responsável. Quem é o responsável por essa relação espúria que é estabelecida com a empresa e o trabalhador. O trabalhador, coitado, se submete a esse vínculo precário e não pode reclamar, porque senão ele é demitido. E para ele garantir seus direitos, ele tem que entrar com ações na justiça. Essas ações demoram uma eternidade por o trabalhador conseguir reaver seus direitos, né? E receber aquilo que lhe é de direito. Então, para nós, essa proposta, essa lei que está sendo tentando ser implementada em todo o país e aqui no nosso estado também, ela vai trazer prejuízo para todo mundo, para os servidores da saúde, para quem se submete a esse vínculo precário e também, porque veja bem, mas não é só no vínculo que isso atrai problema não, porque é o seguinte, esse mercado ele vê quanto mais barato for a mão de obra melhor. Uhum. Ele não está interessado em ver a acuidade profissional. Ele não está interessado em observar a capacidade que tem aquele profissional, em formação, em aperfeiçoamento, nada disso. É aquele que ofertar o menor valor de salário pago, é esse profissional que vai ser cooptado por esse mercado de trabalho. Isso vai se refletir em quê? No atendimento daquela pessoa que mais precisa. Ela não vai pegar o profissional mais capacitado, o profissional mais habilitado, ela vai pegar o profissional que se submete a essas jornadas de trabalho alta com baixos salários. Então ela vai pegar as pessoas que têm menos preparo. Fazendo justiça, né? Muita gente está preparada. Essa é uma realidade no nosso país. Nós temos um índice de desempregados desalentado, nós estávamos conversando sobre isso no outro dia, muito grande. Nós temos aí advogados sendo Uber hoje. Uhum. Também nós temos profissionais que técnico de enfermagem nem se fala, né? Muitos desalentados, desempregados, que já deixaram de procurar emprego, muitos. Pessoas também que têm um nível de formação bem alta e que estão aí no mercado porque não encontrou espaço. Mas essas pessoas seriam melhor cooptadas num sistema mais justo, que é o de concurso público. O sistema, eu não entendo como é que essas pessoas abrem a boca para a sociedade e não, defenda a meritocracia e querem acabar com o concurso público, que é o instrumento mais meritocrático que existe dentro desse país. Verdade. Agora eles querem acabar com o concurso porque o concurso é por capacidades, né? Apesar de ser algo injusto, porque muitos dos filhos da classe trabalhadora não têm condições, né, de poder chegar, mas chegam, né? Os que têm as condições ainda de estudar, eles conseguem romper essa barreira, né? Mas esse tipo de contratação vai ser efetivo para os balançadores de bandeira na época de campanha política. Exatamente, mestre Fábio. Nós temos uma dúvida cruel. A quem esse tipo de sistema beneficia? A população não é. Ao trabalhador também não. Essa é a dúvida cruel. Tu falaste das terceirizações, aí eu quero te escutar sobre uma coisa. Você trabalha dentro da UTI, né? A UTI é um espaço onde você requer cuidados sanitários muito grandes. A gente até comentou que você falou que tinha que sair e tal, né? As pessoas tinham que sair da UTI. Como é que você vê esse serviço de terceirização de limpeza dentro das UTIs? Não é complicado? Não há muita rotatividade? Ali não é preciso ter profissionais bem qualificados na área de limpeza? Como é que você vê essa terceirização dentro desse ambiente que tu trabalhas? Olha, esse problema ele nem é só da terceirização, né? Ele vai agora nessa outra forma de vínculo que o Estado está estabelecendo com os trabalhadores, que é o seletivo, né? Que também é precário. Eu tenho batido nessa tecla, Fábio, já há muito tempo, né? Em outras entrevistas eu até falei, olha, a gente não pode colocar essas pessoas para arriscar suas vidas.
em determinados setores que exigem a cuidado profissional. Nós temos um déficit profissional severo, importante e grave? Temos. É preciso recorrer a esses subterfúgios em momentos críticos como esse? Sim. Mas a gente não pode deixar que essas pessoas arrisquem suas vidas. O Estado deveria, desde o início, Fábio, eu tenho colocado isso, ofertar para essas pessoas capacitação. Essas pessoas precisam, mais do que nunca, de conhecimento para poder atuar nesses setores que são críticos e importantes. Um erro, um detalhe, custa a vida daquele que está na ponta ou custa a própria vida. Porque se contamina. E esse vírus já demonstrou já demonstrou, né, que não existe pessoas que estão preparadas, como afirma a nossa autoridade máxima aí do país, que não vai fazer nada no seu sistema. Ele não sabe, é desconhecido isso. Nós tivemos casos de atletas, de policiais que estão aí lidando no dia a dia, fazendo exercício físico, que estão no vigor da saúde e da idade, falecerem por conta do vírus, sucumbirem ao vírus. Como é que eu vou agora aceitar que o Estado comece a arriscar a vida, tanto daqueles que são internados, quanto daqueles profissionais que se submetem a esse vínculo, mas que têm boa vontade, que querem salvar, querem aprender? O Estado precisa assumir essa responsabilidade. Ele tem que capacitar esses servidores. Eu já falei isso. Ele transfere essa responsabilidade para o concursado. Na prática de trabalho. Na prática. Não pode ser assim. Isso não é cuidado. Isso é desleixo. Isso é irresponsabilidade. Isso é uma realidade que nós vivemos hoje. Não tem como você dividir o seu tempo profissional de estar cuidando das pessoas e estar ao mesmo tempo ensinando. Tem momentos específicos, pessoas específicas para fazer isso, que não é na prática daquele que mais está precisando no momento, e nem arriscando o pescoço das pessoas que se submetem a esse vínculo. O Estado tem que assumir essa responsabilidade. Ele precisa capacitar isso mais do que nunca. Isso é importante e é grave. Eu tenho dito isso, eu tenho batido nessa tecla. Até hoje nós não temos respostas do secretário, do governo do Estado. Mas isso é uma realidade, ele precisa fazer isso. Agora mesmo nós tivemos um processo seletivo que de forma desorganizada fez um tumulto gigantesco na frente do nosso Conselho Regional de Enfermagem. Esse processo ele poderia acontecer de outra forma. É aquela questão que eu estou falando, Fábio. Precisa de organização, você precisa ter cuidado e respeitar as vidas das pessoas, daqueles que estão internados e daquelas pessoas que estão cuidando da vida delas. O Estado fez um processo seletivo tumultuado, com um prazo, um tempo curtíssimo para as pessoas fazerem a inscrição, causando tumulto em frente ao Conselho Regional de Enfermagem, porque essas pessoas precisavam das suas documentações em dia, certidões que o Estado exige. E o Estado poderia muito bem ter estendido o prazo da inscrição desse processo seletivo, poderia muito bem ter permitido uma outra forma de inscrição online, por exemplo. Ou então você exigir a apresentação dessa documentação posteriormente, entre os selecionados. Exatamente. Avaliaria a questão curricular, porque eu acho que foi avaliação Também. Curricular, né? Não teve prova, né? Foi só currículo. Foi avaliação curricular. Você avaliaria, os selecionados teriam que apresentar essas documentações. Poderia ter sido uma solução para evitar esse... Exatamente. A gente gosta de dar... é bom esse feedback, Fábio, de dar uma solução. A gente mostra o problema e mostra a solução. Estende o prazo. Isso. Divide as pessoas. As pessoas não vão correr risco e nem vão oferecer risco para aqueles funcionários do recurso humano, da CESAL ou de onde quer que seja o setor que eles têm que se apresentar. Só te cortando um pouquinho, teve até uns gaiatinhos que andaram publicando aí nas redes sociais: olha aí, eles defendem e estão aí fazendo aglomeração na frente do Corém. Eu vi umas publicações dessas nas redes sociais. Pois é, essas pessoas são pobres de espírito. Essas pessoas, elas estão ali porque infelizmente foram forçadas pela necessidade e estão ali para garantir a vida deles, que mais tarde vão precisar do sistema de saúde. Essa é uma realidade. Isso não foi culpa das pessoas, foi culpa do Estado. O Estado provocou isso, né? Além disso, depois do processo de inscrição, o Estado deveria dispensar um tempo para esses servidores se capacitarem. Isso. Olha, vamos tirar um tempo, você vai vir num horário X para poder se capacitar, já com vínculo, tudinho, bonitinho, assinado o contrato.
tantos dias de capacitação para cada grupo, e esses grupos já vão entrando para atuar sabendo o que vão fazer. Pega aí, nós temos nossas universidades, pega esses profissionais que estão aí, existe muita gente competente aqui dentro do nosso estado que poderia fazer esse processo de capacitação. Exatamente, Fábio, exatamente isso que a gente pensa. Muito. Bom, vamos agora debater um tema que eu acho que ele é essencial. 2019 nós tivemos um momento de reivindicação forte da categoria de enfermagem, lutando por um plano de cargos e salários, né? Uma situação, eu não vou aqui entrar em detalhes que ocorreram, mas saiu o plano de cargos e salários, mas existe muitas críticas sobre o que foi aprovado. Tu pode esclarecer para a gente o que aconteceu aí nesse meio de campo? Fábio, é triste, sabe, porque esse é uma das causas do estresse emocional que está vivendo hoje o servidor. Esse é um grande drama que a gente já tem 9 anos aí tentando superar e não consegue, né? O governo do estado, no meio dessa pandemia, onde todo mundo elogia os servidores da saúde, principalmente os da enfermagem, né, a categoria a qual pertence, sinto muito orgulho disso, não tem sido valorizado. Na verdade, existe um processo de desvalorização, de desconstrução da imagem desses trabalhadores, que tanto tem feito por nossa sociedade. O Estado ele fez uma proposta de PCCR que não traduz a realidade daquilo que a gente almejava. Na verdade, ele propõe parcelamento de salário, redução, retirada de gratificações e redução do nosso salário. Hoje eu vi muito triste que ontem o Estado fez uma cerimônia, eu vi as gravações através das redes sociais, se vangloriando e dizendo um dado que não é real, não é verdade, não é verdadeiro. É triste isso, um aumento de 43% da categoria, para a categoria de enfermagem e para todas as outras categorias. Isso não é verdade. Uma coisa tem que ficar bastante clara, e esses momentos são importantes porque a gente esclarece, traz a realidade para a população. Tá? Não tem valorização, não tem aumento de 43%. Hoje, o que o Estado está fazendo é incorporando aquilo que a gente já ganha nos nossos vencimentos. Não tem aumento real. Nós temos um piso de 1.900 e nós recebemos mais 2 gratificações que correspondem a 22% desse valor. Aí está sendo feita a incorporação desse valor. Ele incorpora esse valor. Na prática, a gente vai ganhar a mesma coisa que nós já ganhamos, e ele ainda propõe um parcelamento, um escalonamento, que seria de 3 anos. E aí, por conta da gente não aceitar, da gente não admitir, da gente... Bom, só para a gente entender. Hoje vocês ganham X. Sim. Só que parcela 22% desse valor, ele é de gratificações. Sim. O Estado está incorporando, vocês vão passar a receber o mesmo X, só que esse valor vai ser parcelado. Exatamente. As gratificações somem, ou seja, vai receber menos do que recebe hoje. Sim. É isso. Na prática. Na prática. E o secretário propõe um piso de 2.800, a gente recebe mais do que isso hoje, com as gratificações e aqueles direitos que a gente tem que são constitucional. Quem trabalha à noite, adicional noturno, né? A insalubridade, que é de 20%, também é lei federal, ele não pode retirar isso. E aí ele retira os 22%, incorpora esses 22% no salário, e ele diz que nós temos aumento de 40 e poucos por cento. Na verdade, não é essa a realidade. Nós temos percas salariais e ainda escalonamento do salário. Né? Isso é vergonhoso para nós, porque faz 9 anos que nós estamos nessa batalha. O governo sancionou não, o governo mandou 2 menções, 2 propostas para nós, que aquelas propostas se aproximavam daquilo que a gente almejava. A primeira proposta foi depois dessa greve que você falou, uma greve enorme que nós passamos ali em frente do Palácio. O governo ali aceitou as nossas reivindicações, acatou e mandou a mensagem para que nós, então, ali findássemos a greve, que ele ia acatar nossos pedidos, nossos pleitos. Depois o governo vai, judicializa esse acordo, e não reconhece o nosso sindicato. O acordo que ele foi signatário, ele judicializou. Judicializou e fez pior. Ele não reconheceu mais a nossa categoria, o sindicato que representa a nossa categoria. Aí a gente teve que passar por um processo judicial para mostrar para ele que o sindicato tem legitimidade, era regular. E depois nós passamos a lutar
para que ele voltasse atrás no reconhecimento do nosso acordo que ele tinha fechado, que ele tinha assinado e chancelado. Então, de lá para cá, ele mandou outra proposta. Também se aproximava essa outra proposta. Depois de muita luta de reconhecer que o sindicato realmente tinha legitimidade, ele mandou uma outra proposta, que também se aproximava com aquilo que a gente almejava. Mas depois, o governo retira de novo essa proposta, fala de um PCCR único e afirma e usa como escudo a lei de responsabilidade fiscal para não cumprir com que ele mesmo havia proposto para nós. E hoje a gente vive esse drama e essa inverdade que ele lança hoje para todo o estado ver, de aumento real de 43%, que não existe. E como é que eles tratam as questões das progressões? Continua, mexeram? Nós ainda, no PCCR novo? Isso. No PCCR novo ele modificou essas progressões, né? Ele diz, a gente vai ter que esperar para ver, né, e pagar para ver, que não se perdeu o tempo de serviço que nós tínhamos. Mas nós fizemos um cálculo junto com a presidente do nosso sindicato, um diretor do nosso sindicato, a presidente Ala Paz, um diretor do nosso sindicato e vários outros profissionais, lá na sede do Corém. Pra você ter uma ideia como é tão triste e lamentável a situação que nós vivemos, nós fizemos um cálculo de uma servidora que tem 18 anos de serviço público na saúde. 18 anos essa servidora tem. Ela é auxiliar de enfermagem. O piso dela ia começar em R$3.000. Em R$3.000 a partir de 2022. Como é que a gente vai viver 18 anos para poder receber R$3.000? Esse é o piso que eu recebo hoje, sou de 2013, isso já não condiz com a nossa realidade. Não condiz. O secretário fala em isonomia. Olha, preciso tratar isonomicamente vocês. Aí, pela isonomia, ele quer equiparar ou comparar o nosso salário com os servidores que se submetem a essas terceirizações. Que, na verdade, expolia o servidor, expolia o trabalhador, maltrata, paga mau salário, joga altas cargas de trabalho para esses servidores, para esses trabalhadores. Ele quer comparar o nosso salário hoje com o salário da Unimed, que pratica essas práticas neoliberais de pagar o mínimo possível para o trabalhador, para que ele oferte o máximo possível de serviço, né? Mas hoje nós somos, sabe? Essa é uma realidade, também é um dado sério. Do nível médio e superior, os da saúde são os que menos recebem no estado. Os que menos recebem, os que menos ganham e os que mais têm volume de trabalho. Pra você ter uma ideia, em 2004, o primeiro concurso da Polícia Civil, o policial civil ganhava menos do que o técnico de enfermagem, menos do que o auxiliar de enfermagem. E não era coisa pouca, era coisa de dois terços do salário. O policial civil, a partir de 2022, vai passar a ganhar 8.000. E nós estamos ganhando 2.800. Essa é uma lógica que tem se estabelecido, não só em Roraima, mas no Brasil inteiro, de você ter boas remunerações aos policiais, que eu não sou contra, que eu acho que tem que ter. Eu ia falar isso. Mas tem que ter também para os outros profissionais do estado, né? Porque você não vê isso na saúde, você não vê isso em alguns segmentos da educação. Então, umas realidades delicadas. Nós não queremos, Fábio, que ninguém ganhe menos, de forma nenhuma, ou que ninguém ganhe o que a gente está ganhando. A gente não quer isso para ninguém. A gente quer melhorar a vida da gente também. Na verdade, hoje a gente sobrevive. Foi essa pergunta que foi feita para o secretário. E muitos que ocorre, o profissional de saúde ele tem que ter 2, 3 empregos para poder fazer uma renda ali mais ou menos, né? Hoje nós temos colegas aí que estão tendo 4 vínculos, 5 vínculos até, para poder sobreviver, para garantir um sustento para a família deles. É difícil a vida, é penoso, é por isso que a enfermagem está morrendo. É por isso que os servidores da saúde estão morrendo. Precisam assumir vários vínculos, sobrecarga de trabalho, se expõem, correm risco demasiado para poder garantir o sustento da sua família. Bom, Rosivan, para nós concluirmos aqui o nosso bate-papo,
Eu quero te escutar e nós queremos que te escutar. Na tua opinião, né, o que nós precisaríamos estar fazendo para enfrentar essa pandemia em Roraima? Nós precisamos urgentemente, Fábio, urgentemente, não perder o controle dos protocolos que foi estabelecido pelo Ministério da Saúde. É importante as pessoas se conscientizarem que elas precisam fazer o uso da máscara, que elas nesse momento, de forma nenhuma, em hipótese alguma, elas podem se arriscar a aglomerar, fazendo festas, participando de confraternizações. Esse não é o momento, a vida vale mais. É preciso manter as regras de higiene, a lavagem das mãos, o uso do álcool em gel. Isso salva vidas, isso evita você vir por um sistema de saúde estrangulado. E principalmente, o nosso poder público, ele precisa assumir suas responsabilidades. Ele precisa garantir o atendimento para as pessoas de qualidade, com profissionais capacitados, com os insumos necessários para o atendimento da população, para resguardar a vida desse trabalhador, que esse trabalhador não venha faltar para quem mais precisa, tá? E também precisa, de uma vez por todas, garantir para a população as medicações que são cruciais, aquelas que são controladas como o fentanil, o dormonide, as medicações de sedação, as drogas vasoativas. Precisa garantir o maior número possível de leitos de retaguarda, porque a qualquer momento, com essas novas variantes, a gente pode ter uma explosão de casos e a gente ser pego desprevenidos. E parar com essa queda de braço, com essa perseguição que parece ser uma perseguição que vive hoje os trabalhadores da saúde. Ele precisa, de uma vez por todas, valorizar esses profissionais que dão literalmente o sangue, que arrisca a própria vida, o próprio pescoço, para salvar o maior número de vidas possíveis. Bom, aqui atrás vocês estão vendo uma obra, né? Essa obra é do anexo do HGR, né? Aqui atrás da gente está o HGR. Esse anexo, ele está previsto ampliar o número de leitos clínicos e de UTIs que permitiriam que nós ficássemos acima das exigências mínimas que a Organização Mundial da Saúde impõe para a população que nós temos hoje. Essa obra, ela foi autorizada em 2012, é iniciada em 2013 e 8 anos depois, essa obra não foi concluída. Em fevereiro de 2020, o atual governador, né, conforme a ex-governadora Sueli Campos Agiota Denário, foi à imprensa e disse que precisava de 10 milhões de reais em fevereiro de 2020 para concluir essa obra. Em maio de 2020, o Estado empenhou a contratação do hospital privado Lote Íris por 18 milhões de reais. 18 milhões de reais. E pasmem, no início de junho, um dos donos do Lote Íris, o garoto propaganda da CESAL de hoje, o senhor Alexandre Salomão, é nomeado secretário adjunto da Secretaria Estadual de Saúde. Esse é o problema, um dos principais problemas da saúde do Estado. É a estrutura da saúde servir aos interesses privados. Rosivan, eu quero agradecer, fica com você a sua despedida, agradecer o teu tempo, de ter tua disponibilidade e principalmente, em seu nome, agradecer a todos os profissionais de saúde e toda a dedicação que vocês têm disponibilizado da vida de vocês para salvar vidas. Fica com você suas considerações. Eu agradeço o espaço, Fábio, eu agradeço todo mundo que é ouvinte desse canal aqui, muito especial. É preciso a gente, mais vezes, fazer o uso desses espaços para ter conhecimento, para saber como é que anda a situação do seu local, de onde você vive, onde você reside. Eu queria aqui, na verdade, agradecer todos os meus colegas de trabalho que têm se empenhado constantemente, diuturnamente, para salvar vidas. Queria agradecer a toda a população
que tenha obedecido os protocolos de segurança, que, enfim, os especialistas. Não existe saída fora da ciência, não existe saída fora dos protocolos que determinam aqueles que estudam para falar a respeito disso. Nossa saída está no consenso e na união das pessoas em lutar, em resistir contra esse vírus maldito que tem ceifado muitas vidas, né? E espero, né, e conto com a ajuda do poder público, das nossas autoridades aí, para reconhecer esses profissionais que hoje estão à mercê da própria sorte, por desvalorização, por sobrecarga de trabalho, que possam rever tudo aquilo que eles têm feito em relação a esses trabalhadores. Nosso PCCR vai para a Assembleia Legislativa e a gente acredita e confia que a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, a sensibilização dos demais deputados possam rever as posições que o governo adotou e pelo menos desfazer, ou então pelo menos costurar algo que traga realmente de fato benefício para os trabalhadores. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso sentimento e é aquilo que a gente espera, que esse vírus passe logo, que a cobertura vacinal comece a chegar em todas as pessoas, em todas as camadas da sociedade, para a gente de uma vez por todas extirpar essa doença e esse pesadelo que nós já vamos vivendo aí por quase 2 anos. Rosivan Nunes, obrigado pela tua atenção. Eu quero aqui, antes de encerrar, deixar os meus sentimentos e minha solidariedade e um abraço fraternal à família do nosso companheiro Bernardo Arlen, presidente do Conselho Regional de Enfermagem do estado de Roraima, que no último sábado veio a óbito. É mais uma vida, é mais uma liderança, porque além de uma vida, é uma liderança diante, como várias outras lideranças que nós perdemos em vários campos de luta. CFA, seu canal de comunicação. Terça-feira nos encontramos com mais uma entrevista. Muito obrigado.